crianças! Hoje é um dia muito especial, mas muito mesmo. Hoje é um dia de um livro muito, mas muito bacana. Nesse livro tem muitas histórias. Tem história de milagres, tem histórias românticas, tem história de natureza, tem história de como será o nosso futuro, tem histórias que acalmam o nosso coração. Ai, este livro é único, só tem ele. E sabe qual que é? É a Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. Nós comemoramos no segundo domingo de dezembro o dia da Bíblia. E hoje vai ser um dia muito especial, onde a nossa história, a nossa música, o nosso versículo vai ser todo voltado para a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina muitas coisas. E crianças, é muito importante nós sabermos todas as coisas que estão na palavra de Deus para nós crescermos em sabedoria, inteligência. Então vamos começar hoje o nosso culto fazendo uma oração. Para isso, nós vamos chamar o nosso amigo Joãozinho. Então vamos fazer como ele. Vamos fechar nosso olhinho e vamos falar com Deus. Pai do céu, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por nós estarmos podendo ouvir a Tua palavra. Que essa história que hoje nós vamos aprender fique gravada no nosso coração. Muito obrigado pela comida, muito obrigado por mais esse dia tão lindo, muito obrigado por tudo. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está no livro de Salmo, número 119, versículo 105, que nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Vamos repetir? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela ilumina por onde nós devemos caminhar. Vamos repetir de novo? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. De novo, vamos lá? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é muito especial para nós. Olá,
crianças! Tudo bem com vocês? Vocês já perceberam que hoje é um culto especial. Nós vamos comemorar o Dia da Bíblia. Ai, que legal! Será que você tem uma Bíblia na sua casa? Ah, você deve ter, com certeza. Se você não tiver a mamãe, o papai, alguém deve ter uma Bíblia. E eu vou te mostrar algumas Bíblias que eu encontrei aqui em casa. Vem comigo! Olha a Bíblia da tia Valéria, a capa diferente, mas o conteúdo é a Bíblia. Olha essa capa também diferente. Essa tem até hinos, a harpa, a Bíblia do bebê, a Bíblia da menina. Temos também uma Bíblia para o menino, olha que linda, tem até um zíper, mas por dentro são os livros da Bíblia. Tem essa Bíblia aqui também, uma Bíblia muito interessante, ela é bem assim indicada para adolescente. A gente também tem a Bíblia no aplicativo do celular, se você for no seu app, você pode digitar lá, Bíblia infantil ou Bíblia, tem a Bíblia da mulher, enfim. A Bíblia, ela não muda, ela é a mesma em seu conteúdo. Às vezes as pessoas mudam a capa, colocam algum tipo de comentário, mas o conteúdo da Bíblia, a palavra de Deus, é o mesmo. A Bíblia é um livro muito especial e nela Deus colocou uma coleção, uma porção de livros para nos ensinar, para nos abençoar na nossa vida. A Bíblia, a palavra Bíblia significa livros. E vocês sabem quantos livros há na Bíblia? Ah, muito bem. Na Bíblia há 66 livros. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Aliás, a Bíblia foi escrita em épocas diferentes, em lugares diversos e por várias pessoas. Por aproximadamente 40 homens que foram inspirados por Deus para escrever a sua palavra. A primeira parte nós chamamos de Antigo Testamento. O que significa isso? Testamento é um acordo, uma promessa, como se fosse uma aliança, um compromisso que eu faço com uma pessoa. E foi exatamente no Antigo Testamento a promessa de Deus, a aliança que Deus fez com o seu povo através, primeiro, de Noé, que foi um patriarca. Vocês devem conhecer a história. Deus disse para Noé que nunca mais destruiria a terra com água, com o dilúvio. E então formou-se um arco-íris como símbolo da aliança que Deus fez com Noé. E depois também Deus fez uma aliança com Abraão. Vocês devem conhecer a história. Abraão era um homem que servia a Deus, que amava a Deus. E ele e a sua esposa Sara não tinham filhos. Aliás, Sara tinha um problema muito sério de saúde. Ela era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus disse para Abraão olhar as estrelas do céu, olhar a areia do mar, assim seria a sua descendência. Como Deus é maravilhoso, crianças! E então Sara ficou grávida, ainda já de idade, velha. Ela teve um filho que se chamou Isaac. E assim foi a descendência de Abraão. E depois ainda, Deus fez uma aliança com Moisés. Deus deu a ele as tábuas da lei. Na Bíblia, no livro de Êxodo, nós podemos ver os 10 mandamentos que Deus também deixou para o seu povo. E então, crianças, na primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, nós temos 39 livros. E esses livros se dividem. Os primeiros 5 livros são chamados de livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Depois vem os livros históricos que vão narrar a história do povo através dos seus juízes. São tantos livros, o livro de Juízes, livro de Crônicas, de Reis. Depois nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são poesias e são as palavras de Deus para nós. São livros maravilhosos. Depois nós temos os livros proféticos, que são os profetas de Deus que profetizaram para o povo. Vocês sabiam que no livro de Isaías, que foi mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, Deus usou o profeta para falar de Jesus? Que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos pecados, e tudo isso aconteceu. Como a Bíblia é um livro espetacular, um livro maravilhoso. Todas essas divisões que eu falei para vocês, elas ficam no Antigo Testamento. São 39 livros que se referem da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E agora vem, crianças, a segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, assim chamado. Refere-se à nova aliança que Deus fez conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos observar nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são chamados de livros históricos, que vão falar das boas notícias, a história da vida do Senhor Jesus aqui nesta terra. Por isso que nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Foi aí que começou a nova contagem da história, o ano 1, o ano 2, e nós estamos hoje no ano de 2020. Esses 4 livros vão falar. Mateus, Marcos, Lucas e João vão falar da história de Jesus, das boas notícias, do sacrifício de Jesus. Sabem, crianças, um dia Jesus estava com os seus discípulos celebrando a ceia. Ele apresentou o pão e disse: olha, este pão representa o meu corpo que é partido por vós. Este vinho, ele representa o pacto da nova aliança de Deus com o seu povo através do meu sangue que será derramado na cruz. Então esta é a nova aliança do Novo Testamento, da Bíblia, da Palavra de Deus. A Bíblia também é chamada de Sagradas Escrituras. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia, ela nunca será esquecida, porque a Palavra de Deus, ela é eterna. Tem um versículo na Bíblia que diz: seca-se a florzinha, seca-se a erva, murcha a florzinha, mas a Palavra de Deus, ela permanece para sempre. Que coisa maravilhosa. Depois dos livros históricos que narram a história de Jesus, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que também é um livro histórico. Vai contar a história dos seguidores de Jesus, que após Jesus ter ido para o céu, os seus discípulos aqui continuaram firmes, falando das boas notícias, do sacrifício do Senhor Jesus, falando da salvação, do sangue derramado na cruz. Mas há uma condição: nós precisamos convidar o Senhor Jesus para morar no nosso coração, porque a Bíblia diz que todo aquele que crer com o seu coração, com a sua boca, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, nós precisamos disso para nós sermos salvos. Porque o sangue de Cristo derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. E isso é um marco na história, é o centro da Bíblia, precisa ser falado, anunciado ao mundo. Por isso os discípulos do Senhor Jesus se tornaram grandes missionários que levaram a palavra de Deus. Eles viajavam de navio. Apóstolo Paulo, com seus amigos, fez várias viagens anunciando a palavra de Deus. Eles passaram por dificuldades, por tribulações, tempestades em alto mar, fome, ficaram presos, foram perseguidos, mas eles
não se importaram com nada disso, que eles estavam anunciando a maravilhosa palavra de Deus. E depois que eles visitaram vários lugares, muitas pessoas se converteram ao Senhor Jesus em vários países, e então eles não tinham como ir até lá. Então eles escreviam cartas. Você já escreveu alguma vez alguma carta? Eles escreviam cartas. Foram diversas cartas. E na Bíblia existem essas cartas que estão nos livros. Cartas aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses e por aí vai. E essas cartas, eles escreviam o que, tia Valéria? Eles escreviam palavras de encorajamento, de força, davam conselho. Oi, tudo bem, meu irmão? Como vocês estão? Olha, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E eles então escreviam, e era uma coisa maravilhosa, os irmãos se sentiam felizes e abraçados. E depois destas cartas, crianças, vem o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, também chamado de o livro da Revelação. Sabem, um homem chamado João, quando ele estava lá numa ilha de Patmos preso, Deus foi até ele e deu-lhe visões espirituais que nós não conseguimos ver com esses olhos. João, ele viu a cidade santa, ele viu o céu, nova terra que Deus preparou para nós e que um dia nós iremos morar. A Bíblia diz que o céu é tão maravilhoso, é tão lindo que a gente não consegue nem imaginar. É algo indescritível. E por que nós devemos ler a Bíblia? Porque a Bíblia é o nosso alimento, porque ela nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Vamos ver? Vem comigo! A Bíblia é como um martelo, Jeremias 23 e 29. A palavra de Deus quebra os corações endurecidos pelo pecado. A Bíblia também é como a lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. A Bíblia também é como uma espada que penetra bem fundo no nosso coração. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai lá no fundo do nosso coração e nos alimenta. A palavra de Deus também é como um espelho. Quando a gente olha no espelho, o que a gente vê? A gente mesmo. A gente vê se o nosso cabelo está bem arrumado, se o nosso dente está limpo, não é isso? Então, a palavra de Deus é como um espelho também. Ela serve para revelar aquilo que somos. Ela revela os nossos erros, aquilo que a gente precisa melhorar. Enfim, a palavra de Deus é como um espelho. Tiago 1:23. A palavra de Deus também é como uma semente. A gente semeia a preciosa semente e dali nasce uma árvore, nasce uma flor, não é mesmo? Assim é a palavra de Deus. Devemos semear a palavra de Deus como o agricultor semeia as suas sementes. E assim os apóstolos faziam do Senhor Jesus. Eles falavam, semeavam. E nós devemos também semear a palavra de Deus para as pessoas, porque ela é como uma sementinha que cai no coração da pessoa e lá ela vai frutificar. A palavra de Deus também é como o ouro. O ouro é um metal muito precioso, muito caro, de muito valor. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela enriquece a nossa vida. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, que as suas palavras vão enriquecer a nossa vida, o nosso espírito, o nosso coração. A palavra de Deus também é como um fogo. O fogo queima. A palavra de Deus queima os nossos pecados e purifica a nossa vida, como diz em Jeremias 23 e 29. A palavra de Deus também é como um leite.
O leite é um alimento importante e necessário para a criança quando nasce. Assim, nós também precisamos do leite para nos alimentar. Precisamos também da palavra de Deus. A palavra de Deus também é como o mel. O mel é doce, é gostoso. O mel, ele serve para adoçar. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Que coisa gostosa, não é mesmo, crianças? E por fim, a palavra de Deus é como um pão. O pão é um alimento importante na nossa alimentação. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. A palavra de Deus, ela é um alimento. Mas tem um problema. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Como que eu me alimento da palavra, tia Valéria? Eu vou ler a Bíblia, vou estudá-la e assim eu vou me alimentar da palavra de Deus. Perceberam o quanto a palavra de Deus, a Bíblia, é precisa e importante para nós? A Bíblia é igual martelo pra rocha espedaçar. Nos passos meus é lâmpada, é luz que me faz brilhar. Espada de dois gumes, espelho pra eu me ver. A Santa Bíblia assim será pra mim, se eu a ler. A Bíblia é igual semente que nasce no coração, como pão, leite e mel que nutre os que aceitam a salvação, como água que me limpa, faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia assim será pra mim, se eu a ler. É isso aí, crianças. Vocês perceberam como a palavra de Deus é precisa e importante? E por esses motivos que nós devemos amar a Bíblia, cuidar com carinho da palavra de Deus, não apenas guardada num armário ou no enfeite com alguma parte dela aberta. Não, nós devemos amar a Bíblia, nós devemos ler a sua palavra, estudar a palavra de Deus e, sobretudo, praticá-la, colocar em prática na nossa vida, porque a Bíblia é um manual de instruções, de ensinamentos, são vários livros que Deus preparou para nós. Vamos agradecer a Deus porque Ele cuida de nós com tanto carinho, com tanto amor, não nos deixa sozinho, não nos desampara nunca e ainda deixou a sua santa palavra, as sagradas escrituras, para que nós pudéssemos ler e aprender. A Bíblia também diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós precisamos ler a Bíblia e guardá-la, escondê-la no nosso coração, porque nós aprendemos aqui que a Bíblia também é como uma espada que vai nos ajudar a lutar, a guerrear contra o inimigo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia maravilhoso, por estarmos aqui juntos comemorando o dia da Bíblia, das Sagradas Escrituras, um presente do Senhor para nós. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor nos ajude a estudar a sua palavra, a cuidar da sua palavra com carinho. Muito obrigado, Senhor, pelo seu grande amor. Nós te louvamos, pedimos a tua bênção, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê o desejo de conhecermos mais e mais a tua palavra a cada dia. Abençoe cada criança, bem como suas famílias. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, crianças. O nosso desafio hoje é um desafio diferente. É um desafio onde você vai poder escrever ou falar e enviar para o WhatsApp que está aqui, o da tia Valéria. O desafio é: quais os livros da Bíblia que conta a história de Jesus, do nascimento de Jesus? Então preste muita atenção e envie para este WhatsApp, este número que está aqui ao lado. Crianças, hoje foi muito legal. Eu gostei, creio que vocês também.
Nossa, aprendi muitas coisas. E no próximo domingo, nós vamos iniciar várias histórias diferentes. E vai ser uma história com o nome O Natal Escondido. Não percam, crianças, neste mesmo horário, neste mesmo local, ok? Aguardo vocês, tá? Tchau! Como a tia Pri falou, hoje foi um dia muito legal, com muitas novidades. Aproveite suas férias e assista às histórias do canal da tia Valéria, que está aqui, para você aprender mais e mais a palavra de Deus a cada dia. Tchau, crianças!